Quando a gente pensa em situação de rua, é muito comum a gente pensar, é uma pessoa que está na rua, mas como é que essa pessoa foi para a rua? O que ela precisa para lidar com a situação de rua, para uma possível saída da rua, né? E a gente está falando de um trabalho amplamente multissetorial, né? Ele não depende só da casa, ele não depende só da assistente social, ele depende de muitos fatores para que isso seja benéfico e saudável, né? E quando a gente fala de coletivo é justamente nesse ponto, né? A gente não trabalha sozinho. É um trabalho que não pode ser feito sozinho. A gente considera que a demanda principal e mais urgente é a demanda por moradia, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que enquanto psicólogos a gente também não pode desconsiderar a questão da invisibilidade social. Então também é uma demanda urgente trazer a voz à vida dessas pessoas, dar luz à realidade delas, contar a trajetória de vida dessas pessoas, para que as outras pessoas, para que as pessoas domiciliadas consigam olhar e se perceber em algumas dessas falas e perceber que todos somos feitos da mesma humanidade. É muito interessante porque a moradia de fato é aquilo que distancia eles de nós. E o que cria de fato eles e nós, né? Nessa frase. Porque o que eles fazem não é de forma alguma diferente do que qualquer outra pessoa faz, né? É muito comum a gente linkar a drogadição, o álcool, mas quantas pessoas não bebem que têm as suas casas, né? Fazer churrasco é cultural, é comum você chamar as pessoas no sábado, no domingo para fazer isso. Só que ali é escancarado, é visível, né? E aí a sociedade se incomoda, porque lembra que isso talvez não devesse ser feito. E a gente tem que lembrar muito qual é o peso de carregar esse estigma constantemente, né? A gente entende que a moradia é o fundamental, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar qual é essa carga que essas pessoas são obrigadas a carregar e não deveriam. É até estranho a gente pensar em uma psicologia que não pensa nos direitos humanos de fato, né? Que não pensa nessas idiosincrasias, nas necessidades, nas autonomias e nas demandas básicas, né? Porque o Conselho, ele apoia muito essas ideias, as nossas propostas, as nossas iniciativas, justamente por essa perspectiva de que, na verdade, a psicologia ela deve, sim, trabalhar pelas pessoas que têm a necessidade. Trabalhar, sim, pela autonomia, pela dignidade. Prioridade é a moradia. Todo o resto vem depois. Lidar com problemas complexos, com essas urgências que você mencionou, sem ter o espaço de organização da moradia, ele é quase impossível. Assim. Não tem muitos acessos pela falta do comprovante de residência, por exemplo. Desde fazer uma conta no banco, até tentar uma vaga de emprego, até os programas sociais, né? Isso mudou um pouco com a política nacional. Hoje as pessoas conseguem, por exemplo, ser atendidas no SUS, estando em situação de rua. Até pouco tempo atrás isso era impossível. A primeira coisa que a pessoa precisa é sair dessa frequência. É ir para um outro lugar em que ela se sinta segura, em que ela tenha autonomia, que ela tenha acesso às coisas mais básicas, poder se alimentar, tomar um banho, dormir, descansar, se organizar para fazer planos. Dia desse a gente estava numa visita do Moradia Primeiro e uma pessoa disse algo que eu nunca tinha pensado, de tudo, enfim, que eu já tinha lido e visto. E ele falava uma coisa assim, hoje quando eu acordo na minha casa, eu consigo pensar, tipo, o que eu vou fazer. Para onde que eu tenho para onde ir, é isso que ele estava falando. Tipo, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho um compromisso. Ele já acorda com o ônibus passando, com as pessoas olhando, com a cara inchada, sem ter como escovar o dente, sem ter como lavar o rosto, sem saber se ele está na hora de pegar a fila do café, né? Então já começa a vida desorganizada. Como que você faz plano?